Olá pessoal, eu sou o professor César Ricardo e hoje a gente vai iniciar mais uma das nossas aulas de gestão da qualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida no trabalho. O que é qualidade de vida no trabalho? Qualidade de vida no trabalho é representada por um conjunto de fatores que, se fazendo presente nas organizações, proporcionam aos trabalhadores bem-estar físico, mental, econômico e social, permitindo que cada indivíduo resgate sua condição de cidadão. O que isso significa? Que a qualidade de vida no trabalho, ela vai além de apenas aspectos físicos ou além de apenas aspectos psicológicos. Ela tem a ver com um relacionamento que as pessoas têm dentro da empresa, dentro da organização. Esse é o lado social, tá? A qualidade de vida no trabalho é um conjunto. E como é que a empresa consegue trabalhar para quê? Para que os funcionários, os colaboradores tenham essa qualidade de vida no trabalho. Ela precisa criar fatores para ter cuidado com o aspecto físico, mental, econômico e social do seu colaborador, certo? Então, só um exemplo. Às vezes a gente pode falar assim, nosso colaborador, nosso funcionário passa o dia trabalhando no computador, é um trabalho simples, é um trabalho fácil, tá? É claro que ele tem qualidade de vida no trabalho. Nem sempre. O que a empresa precisa realizar? Realizar pesquisas, realizar estudos para desenvolver essa qualidade de vida para o funcionário. É perceber, será que ele não está digitando muito tempo? Será que não corre risco desse meu colaborador desenvolver uma tendinite, por exemplo? Será que ele não pode ter uma lesão no pulso? Será que a maneira como ele fica sentado na cadeira é a maneira correta? Ou será que ele pode ter um problema de coluna? Então, a qualidade de vida no trabalho passa por a organização se preocupar com preparar o ambiente para que os funcionários tenham bem-estar físico, mental, econômico e social. Tá? Aí vão ter diversos fatores. Por exemplo, será que a pressão psicológica está muito grande nesse meu funcionário? Será que ele está sabendo lidar com isso? Certo? Será que a pressão para bater a meta não está extrapolando o limite? Aí vem a parte social. Será que o ambiente é um ambiente agradável? Será que não é agradável o nosso ambiente? Será que as pessoas se sentem felizes fazendo parte dessa equipe que nós formamos ou não? Tá? Tudo isso faz parte da qualidade de vida no trabalho. E a qualidade de vida no trabalho, ela tem a responsabilidade de assegurar um ambiente livre de riscos desnecessários e de condições ambientais que possam provocar danos à saúde física e mental das pessoas. Então, exatamente em cima do que nós estávamos conversando, passa a ser responsabilidade da organização, passa a ser responsabilidade da administração da empresa assegurar um ambiente que seja livre de riscos desnecessários. O que isso significa? Que diversos cargos, aliás, todos os cargos envolvem alguns riscos, mas existem riscos que são necessários e riscos que são desnecessários, tá? Isso significa que a empresa que preza pela qualidade de vida do trabalhador, ela precisa eliminar o quê? Os riscos desnecessários. E aí pode ser, às vezes, de cara a gente já pensa logo em acidente de trabalho, equipamento de segurança, mas não só isso. Às vezes a pessoa trabalha num escritório e aquele escritório precisa estar bem cuidado, porque se a parede estiver mofada, se tiver um vazamento, pode ser que gere um problema respiratório, uma alergia. Então é um risco desnecessário. Dá para a gente eliminar, dá para como administração da organização eliminar esse risco pensando na qualidade de vida do meu funcionário. Então, a empresa que atua com a qualidade de vida no trabalho, que é fundamental, faz parte da responsabilidade dela assegurar esse ambiente que seja livre de riscos desnecessários, que a gente consiga, como administradores, evitar tudo aquilo que for evitável, para conseguir favorecer a saúde física e mental dos nossos colaboradores, das pessoas que ali habitam aquele ambiente. Bem, essa qualidade de vida no trabalho, muitas vezes a gente pensa, e algumas pessoas às vezes perguntam, por que é importante para a organização fazer isso, se é algo que é bom só para o funcionário, para a saúde do funcionário? Não é bem assim não, tá, gente? Primeiro que a saúde do nosso colaborador é fundamental, até pelo aspecto humano.
Hoje a gente precisa ter uma visão da administração mais humana, certo? Então, os aspectos físicos e mentais do nosso colaborador, eles são fundamentais para a nossa organização. Além disso, mesmo para aquela pessoa, para aquele administrador que infelizmente seja voltado só para a parte financeira, lucro da empresa e tudo mais, tente visualizar só o bem da organização, essa falta de qualidade de vida nas organizações gera um prejuízo enorme para a organização, tá? E aonde vem esse prejuízo? Às vezes acidentes de trabalho, às vezes se o ambiente... Vamos imaginar uma situação em que o ambiente seja muito úmido. Esse funcionário não vai ter um acidente grave, mas ele vai desenvolver problemas respiratórios, alergias, certo? Vai ter às vezes quem tem rinite, esse tipo de problema. E imagina a quantidade de vezes que o seu funcionário vai precisar faltar porque ele está com alergia ao ambiente onde ele está trabalhando. Além disso, tá? Mesmo os dias que ele for, você acha que uma pessoa com alergia, tomando remédios antialérgicos, consegue ter o mesmo rendimento que um colaborador que não esteja com alergia? Então, cuidar da parede do ambiente de trabalho é fundamental. A falta de cuidado ali gera prejuízo para a organização, às vezes, muito maior do que o fato de fazer uma reforma, de fazer uma obra que favoreça o quê? A saúde do meu colaborador, que faça ele trabalhar da melhor maneira possível. E aí, para isso, existem alguns programas preventivos de qualidade de vida no trabalho. Por quê? A qualidade de vida no trabalho, ela vem para fazer o antes de acontecer um acidente, o antes de acontecer a alergia. Então ele é preventivo, tá? São programas que tentam o quê? Minimizar esses efeitos negativos. Então, passam aí, tá? Por 3 situações principais: higiene do trabalho, saúde ocupacional e segurança no trabalho. São 3 aspectos, 3 programas que fazem parte da prevenção visando a qualidade de vida do trabalhador, certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a higiene no trabalho. O que a higiene no trabalho pensa, visualiza, tá? A higiene no trabalho, ela é um conjunto de normas e procedimentos. Então não é uma ação isolada. Não significa assim, fiz isso, estou aplicando higiene no trabalho. Não. A higiene no trabalho, ela faz parte de um conjunto de normas e procedimentos. Então é um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida do meu colaborador, do meu funcionário, tá? Esse conjunto de ações tem por objetivo proporcionar condições de trabalho, tá? Condições para aqueles que trabalham na empresa, que garantam a saúde física e mental, além do bem-estar do colaborador, certo? Então, esse conjunto visa ter aí condições de trabalho que garantem saúde física, mental e bem-estar do meu colaborador. E aí, a gente vai ter esse conjunto de ações no ambiente físico, tá? No ambiente físico, ele lida diretamente com fatores como iluminação, ventilação, temperatura, ruídos. Então, será que a iluminação é adequada ou será que não? Será que meu funcionário está desenvolvendo ali um problema de vista? Porque ele está digitando, ele está fazendo relatórios em ambientes muito escuros, forçando muito a vista? A ventilação. Será que a parede não é muito úmida? Será que tem ventilação entrando? Será que eu não estou desenvolvendo uma alergia a esse meu funcionário? Tá? Temperatura, isso envolve muitas vezes o ar-condicionado. Às vezes a gente pensa assim, tá calor, então a empresa tem que oferecer um ar-condicionado para os funcionários. Aí você entra no ambiente e o ambiente está congelando, porque o ar-condicionado passa o dia ligado no 17. Será que isso é bom? Será que também não está desenvolvendo uma possível alergia ali, um problema respiratório por conta dessa temperatura, certo? Então, o fundamental é que a gente, como administradores, a nossa função como organização é a preocupação com ter esses 4 fatores equilibrados, tá? Iluminação, ventilação, temperatura e ruídos. Não significa ter nem deixar, o ar-condicionado gera alergia. Às vezes a gente escuta o supervisor, o gerente falando assim, estão reclamando que estão com alergia do ar-condicionado, então vamos tirar o ar.
e aí desliga o ar-condicionado. Isso é a solução? Não. Vai deixar todo mundo com calor? Você acha que os colaboradores vão trabalhar melhor no calor? É óbvio que não. A solução é encontrar uma temperatura que seja favorável às condições de trabalho. Então, o ambiente físico tem a ver com os aspectos que a gente consegue controlar naquele ambiente, certo? Iluminação, ventilação, temperatura, ruídos, as condições do local de trabalho. Aí a gente tem o ambiente psicológico, que aí já tem a ver mais com as relações, tá? Com a parte mental do funcionário. São os relacionamentos, proporcionar que a equipe tenha um relacionamento bom. Atividade agradável e motivadora é nosso papel como administrador. Desenvolver atividades que o funcionário se sinta motivado a realizar, tá? Não, hoje em dia, o ideal já não é mais ter aquela tarefa repetitiva de fazer sempre a mesma coisa. A gente precisa estar fazendo o nosso funcionário estar motivado a realizar a tarefa. Ter uma gerência aí democrática e participativa, evitar a pressão psicológica nos nossos funcionários, certo? Evitar que o nosso colaborador saia dali muitas vezes destruído emocionalmente. Então, a maneira como você dá uma ordem, tá? Não precisa ser uma maneira agressiva, uma maneira antidemocrática. É legal ouvir o colaborador. A gente, quando é ouvido, quando o ser humano se sente ouvido, ele dá muito mais importância para aquele ambiente, para aquela pessoa que está ouvindo ele se sente importante, tá? E aí eliminar possíveis fontes de estresse. Às vezes fofoca, disse-me-disse na equipe, a equipe desunida, isso é muito ruim para o psicológico dos funcionários. Tem lugares que você olha e fala assim, não quero ir. E aí você já vai, já disposto a, assim que puder, sair mais cedo, se puder enrolar, enrola. Por quê? Porque você não gosta daquele ambiente, você não gosta daquelas pessoas. Então é papel do administrador eliminar esse tipo de estresse, esse tipo de situação que possa levar problemas psicológicos a afetar o aspecto mental do meu colaborador. Como isso? Tá? Então aqui a gente tem essa nossa tabelinha, que na verdade é uma sequência, que aonde a higiene do trabalho atua. Ela melhora as condições do trabalho, certo? Sempre respeitando a capacidade e limitação dos colaboradores, principalmente para não forçar o aspecto mental desse colaborador. Então é preciso que você respeite a capacidade e as limitações dos colaboradores, tá? E para isso você precisa ter uma eficiência do sistema como um todo. O sistema como um todo precisa funcionar. Então, aspectos da higiene do trabalho visa ter condições de trabalho melhor dentro da minha organização, que respeitem as capacidades e limitações dos meus colaboradores, tá? Sempre focando num sistema de trabalho eficiente, ok? E para isso a gente tem muito, tá? O que nós chamamos de ergonomia, que significa o quê? É a relação entre o ser humano e o trabalho que ele executa. Então, uma das funções da higiene do trabalho é desenvolver aspectos ergonômicos, tá? Aplicar no dia a dia a ergonomia. Ergonomia é o quê? Um estudo entre a relação do meu funcionário, do ser humano colaborador, com o trabalho que ele está fazendo, certo? Ela tem por objetivo aumentar a eficiência da organização como um todo, ser uma organização mais eficiente, tá? E ela tem como objetivo trazer segurança, saúde e conforto para o meu colaborador. Então, os objetivos da ergonomia é trazer essa eficiência para o sistema, certo? Através de mais segurança, mais saúde e mais conforto de cada colaborador, tá? Para isso ela realiza alguns estudos. Quais estudos são esses? Tá? Principalmente relacionados à postura do colaborador. Exemplo, a gente deu o exemplo do funcionário que passa o dia digitando no computador, montando relatórios. Aí ele senta na cadeira com uma postura completamente errada. No meio do dia ele começa a desenvolver dor nas costas. Isso é horrível para o colaborador e também para a empresa. Por quê?
Se ele começa a desenvolver dor nas costas, ele começa no meio do trabalho levantar para esticar a coluna. E aí o rendimento já não é o mesmo. Aí no dia seguinte ele já vai trabalhar tomando remédio. Aí ele já não consegue render desde de manhã. Tudo por quê? Porque a postura no sentar estava errada. Então, a ergonomia ela tem essa função, ela realiza estudos a respeito da postura dos meus colaboradores, os movimentos que eles executam para que eles sejam executados da melhor maneira possível, tá? Os fatores físicos do ambiente que enquadram o trabalho e os equipamentos utilizados, buscar sempre que o equipamento seja funcional. O que isso significa? Se eu conseguir diminuir o peso da ferramenta, é fundamental. Tá? Se eu conseguir, às vezes, percebam que agora a gente tem os montadores de móveis, antigamente vinham com aquela chave de fenda mais antiga e forçava para fazer o móvel. Isso desenvolvia uma tendinite enorme no pulso dos colaboradores, muitas vezes. Hoje em dia a gente já não precisa mais, porque tem como equipamento aquela parafusadeira elétrica, que ele só coloca e ela já faz o movimento. Aí a gente acha assim, é bobeira? Não. Você está cuidando do seu funcionário. Está diminuindo o quê? O número de ausências desse funcionário por conta de problemas de saúde, problemas físicos que seriam desenvolvidos caso ele continuasse ali gerando a chave de fenda. Isso tudo são estudos que nós chamamos aí, damos o nome de ergonomia, tá? E aí aqui tem algumas intervenções do setor da ergonomia, do estudo ergonômico, porque não adianta só estudar, precisa interferir, né? Precisa colocar em prática. E aí como é que coloca em prática? Mudando alguns postos e métodos de trabalho, tá? Melhorando algumas ferramentas, máquinas, mobiliários, o exemplo da ferramenta da parafusadeira elétrica, tá? Corrigir os problemas que apareçam, trabalhar em conjunto com o colaborador para a importância das metodologias. Esse é um ponto importante a gente citar. Por quê? Porque não adianta você chegar para o funcionário e falar assim para ele, olha, senta desse jeito aqui que você vai eliminar a dor nas costas, tá? Vai ser bom para você e vai ser bom para a gente. Aí no dia seguinte, o colaborador está lá sentado, deitado na cadeira, todo jogado. Adiantou o serviço da ergonomia? Não, certo? Ela fez o estudo, ela interferiu, só que não adiantou porque não foi colocado em prática. Adianta a empresa disponibilizar para o colaborador a parafusadeira elétrica, que só faz o barulhinho ali, coloca, sem pensar fazer força. E esse colaborador não se lembra de carregar a parafusadeira? Aí ele chega na casa do cliente para montar um móvel e tem que ser com a chave de fenda antiga? Não adianta. Então, é trabalho também do setor da ergonomia colocar na cabeça desse colaborador, tá? Transformar isso em uma parte da cultura organizacional, tá? No comportamento dos colaboradores dentro da empresa. Para quê? Para que eles entendam a importância desses cuidados, para que eles coloquem isso em prática no dia a dia, todos os dias, tá? E aí aqui tem alguns exemplos, ó. Nós citamos aonde a economia atua. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, de um cidadão ali, um colaborador, um funcionário trabalhando com a postura errada e o estudo da ergonomia vai mostrar para ele qual é a postura correta. Percebam que não é só a postura. Olha ali embaixo da cadeira, da mesa do computador, tem ali um apoio para os pés, para ele poder colocar o pé, para se sentar de melhor maneira, tá? Percebam o posicionamento das costas da cadeira. Um está jogado para trás, o outro está encostado completamente na lombar do funcionário. Isso são estudos ergonômicos. Aí aqui, ó, um outro exemplo, transporte de cargas. Percebam ali que a ergonomia vai movimentar a técnica da função. Carregar um carrinho de mão com pedra e tudo mais, muitas vezes a gente acha que é só levanta o carrinho e coloca lá. Mas a partir do momento que você faz isso 20 vezes por dia, todos os dias na semana, daqui a pouco você está com a coluna destruída. Então existe uma técnica correta para levantar o carrinho. Existe um outro ponto que é, nesse exemplo da técnica do carrinho de transporte de cargas, muitas vezes o funcionário, o colaborador, quem está manuseando o carrinho, quer colocar muito peso ali para diminuir as viagens.
e aí acaba que fica destruído fisicamente para tentar carregar o máximo de peso possível. Então também faz parte da ergonomia entender, olha, o que você pode carregar aí são tantos quilos ou são tantas peças, porque senão você vai desenvolver um problema grave e vai ser um problema grave para você e para a nossa organização. E aqui tem um outro exemplo, que é o exemplo, ó, numa maneira de segurar uma caixa, de levantar uma caixa do chão. Olha ali as costas como do primeiro funcionário, como começaria a doer, tá? Então, no início, você pode até achar assim, poxa, mano, mas precisa ser assim? Que coisa trabalhosa, ter que levantar desse jeito e tudo mais, seria muito mais fácil do outro, ganharia mais tempo. Só que, com o passar dos dias, das semanas, meses e anos, a gente percebe a importância de ter a postura correta, tá? Isso é fundamental. Então, a ergonomia vai ser o estudo desses movimentos, das peças fundamentais, e ela vai além disso, tá? Ela vai trabalhar em conjunto com o colaborador para que ele veja a importância de colocar isso em prática, ok? E aí já para a gente começar a terminar, né? Então, eu deixo essa frase para vocês. Sempre trate seus funcionários exatamente como você deseja que eles tratem seus melhores clientes. É uma frase até um pouquinho mais voltada para vendas, mas faz a gente pensar um pouquinho no trato administração e colaborador. A saúde do colaborador é a saúde da organização. Uma organização saudável é aquela que tem colaboradores saudáveis, bens fisicamente e bem emocionalmente, psicologicamente e, além de tudo, bem socialmente, tá? O colaborador precisa se sentir bem na nossa organização.